A paz de Cristo esteja com todos. Nos versículos anteriores, o salmista clamou ao Senhor por proteção e salvação dos seus inimigos. Agora, no versículo 7, Deus demonstra sua ira com um grande terremoto, quando a terra se agitou e tremeu, e até os pés das montanhas se moveram e se agitaram. Este é o nosso Deus, que demonstra dramaticamente a sua ira em resposta ao clamor do justo. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. Eu sou o presbítero Enio. A nossa meditação hoje será no Salmo 18, versículos 7 a 9. O tema ou título da nossa meditação será ou é intervenção divina. O texto diz o seguinte: Então a terra se agitou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se agitaram, porque ele estava irado. Subiu fumaça de seu nariz e fogo devorador da sua boca. Carvões foram acesos por ela. Ele também inclinou os céus e desceu, e escuridão estava debaixo dos seus pés. Misericórdia, né? Texto duro. Mas a terra se agitou e tremeu. Isso é um terremoto. E nem os pés dos montes ou as bases das montanhas escaparam da ira de Deus, porque eles se moveram e se agitaram. Deus estava irado, nervoso, com raiva. E o salmista continua a narrativa dizendo que subiu fumaça de suas narinas e fogo fora de sua boca, devorava tudo ao ponto de acender carvões. Interessante que o Todo-Poderoso, ele abaixou os céus e desceu na terra, e a escuridão prevaleceu debaixo de seus pés. Esses versículos trouxeram à minha memória o sermão de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregado em 8 de julho de 1741. Edward conclamava as pessoas a viver em santidade. Existem registros históricos de que Edward não era um bom orador. Entretanto, durante sua pregação, pessoas choravam copiosamente e clamavam a Deus por arrependimento, e outras pessoas se agarravam às colunas da igreja com medo de serem tragados pelo inferno. E nós, o que sentimos quando lemos textos como o de hoje? É insignificante ou abala nossa alma? A palavra é a mesma ontem, hoje e será sempre. Nós estamos insensíveis ao Espírito Santo? Que possamos refletir na Bíblia Sagrada e não nos fecharmos para o tocar do Senhor Espírito Santo. Isso é algo muito sério, porque hoje em dia quando lemos a Bíblia de forma automatizada. Nós não meditamos, nós não tememos o que a palavra do Senhor está dizendo. E isso é terrível,
porque a palavra é de Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos temer, nós precisamos tremer diante da santa palavra do Senhor. E essa palavra, ela precisa falar aos nossos corações, porque se não estiver falando, é porque estamos desconectados com o Senhor. Precisamos nos conectar, precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor Deus poderoso, Deus tremendo, Deus que faz tremer os montes, Deus que faz os terremotos acontecerem. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que a Tua ira jamais se acenda contra nós, porque sabemos, Senhor, que a Tua ira é terrível. Nós não suportaríamos, Deus. Então, Senhor, o que podemos fazer é pedir misericórdia, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Ó Deus, que nós possamos a cada dia meditar na Tua palavra, mas com o coração aberto para o Teu Espírito Santo, para que possamos perceber, para que possamos temer e tremer diante daquilo que a Tua palavra nos ensina. Queremos, Senhor, agradecer-Te pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação, porque a nossa salvação é a maior alegria de nossas vidas. Oro pela saúde da nossa irmã e a libertação do seu neto. Oro pela causa da justiça da nossa irmã, seu filho e familiares. Oro pelos filhos da irmã de nossa igreja e pela saúde dela. Oro pelos parentes e familiares da minha irmã de sangue. Oro pelos solitários, aqueles que estão sós, sem ter com quem dividir a sua vida. Ó Deus, encaminhe alguém, Senhor, pessoa honesta, pessoa séria. Oro também pelos moradores de rua, aqueles que em algum momento de suas vidas, por grandes decepções, largou tudo, largou a fé, largou a família, largou o trabalho e passou a perambular pelas ruas, Deus. Às vezes pessoas formadas, pessoas mestradas, pessoas doutoradas, estão perambulando pelas ruas, Senhor. Tenha misericórdia, dê a eles um norte, Senhor. Senhor Espírito Santo, trabalha no coração dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, oro pelos usuários de droga, aqueles que estão vencidos pelo vício, que o Senhor mova o coração, que o Senhor esteja trabalhando na vida deles para que possam vencer essa dificuldade do vício. Em nome de Jesus, oro pelos deprimidos, aqueles que estão em tristeza profunda, na iminência de fazer algo contra si mesmo. Oh Deus, tenha misericórdia. Tira, Senhor, toda tristeza, coloca alegria nesse coração, em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, por aqueles que estão lutando pela vida, nos hospitais, nos CTIs, nas casas, que o Senhor esteja curando, em nome de Jesus. Oro pelos casamentos que estão prestes a serem finalizados, que o Senhor restaure estes casamentos, que o Senhor restaure o amor, Senhor, que o Senhor esteja dentro deste matrimônio, em nome de Jesus. E oro pelos nossos discipulandos, que o Senhor possa
manter a fé deles para que possam seguir firmes em direção ao batismo em nome de Jesus. Amém. Como sempre faço, peço àqueles que veem que inscrevam-se no nosso canal, que deixem o joinha, que deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração. Aquele que nos assistir pelo Instagram, passe a nos seguir, deixe lá o seu comentário, deixe lá o seu coraçãozinho e peça a sua oração, estaremos orando por você. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.